A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, a lição que traz como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Bem, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está escrevendo para a igreja daquela época, algumas igrejas, a igreja de Éfeso, algumas igrejas ali da redondeza, porque o objetivo era uma carta circular, e também para nós. Tá? Então, aqui nós temos um escrito que serve para nós. E o objetivo desta aula é realmente ler Efésios, dessa parte aqui da carta aos Efésios, aí o capítulo 4, o início do capítulo 4, e trazer lições práticas para a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele divide esta carta em duas partes. A primeira parte é bem teológica, bem teórica, pode-se dizer. E a segunda parte é bem prática. Então nós vamos entrar agora na parte prática desta carta de Paulo. Tá? Paulo vai começar a dar trazer alguns ensinamentos práticos de tudo aquilo que ele ensinou. Que falou que Deus fundou a igreja, unindo todos os povos em Cristo Jesus e tudo mais, vai fazer todo aquele apanhado teológico mostrando o fundamento da igreja, que é Cristo. E aí agora ele vai chegar e vai falar assim, olha, vocês como igreja têm que viver em união. Agora, qual é o segredo? Como que a gente pode viver em união? Aí ele fala assim, vocês têm que ter humildade, mansidão e longanimidade. É isso aqui que vocês precisam. E é justamente isso que a gente vai estudar nesta aula. Se você quer aprender aí como que uma igreja deve viver em união, como que os crentes podem viver em união e qual é o segredo para isso, assista essa aula, você vai entender melhor aqui humildade, mansidão e longanimidade dentro deste contexto da igreja voltado para a união aí que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Então aqui essa pequena introdução só para você aí saber como que vai ser essa aula, do que trata esta aula. Esta aula vai ser ministrada com slide em PowerPoint que você pode baixar no site do EBD em Foco. Além de slide PowerPoint, temos subsídio em PDF. E eu coloquei agora dois slides de lições anteriores. Uma lição sobre fruto do Espírito. Eu não lembro se foi 2017, acho que foi 2017. Já está disponível no site do EBD em Foco. E na descrição do vídeo tem o link para você baixar este material. Tá? Eu salvei em PDF para ficar mais fácil de baixar e você pode clicar nesse link e vai direto para o conteúdo extra aí, né? É um conteúdo extra, um conteúdo a mais, onde eu falo de fruto do Espírito. Eu coloquei dois materiais, um sobre mansidão e o outro sobre longanimidade. Tá? Tem esses dois materiais extra para você baixar e estudar e se aprofundar mais neste tema. Então vamos lá, né? Só reforçando aqui a questão da nossa revista para o terceiro trimestre. O EBD em Foco está lançando a revista própria, né? Vamos dar todo o suporte aí, com slides em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio. Nós vamos também dar suporte para a revista da CPAD, não vamos parar com a CPAD, tá? Vamos continuar com a CPAD, mas nós vamos ter o nosso conteúdo próprio. Inclusive, este conteúdo pode ser usado em outros momentos, não necessariamente na EBD. Nós já lançamos uma versão preliminar que você pode baixar para ver a qualidade do conteúdo. Tá? Esta versão preliminar ainda vai passar por uma revisão teológica, uma revisão da língua portuguesa. No entanto, você já pode ler algumas lições e ter uma noção do conteúdo. Basta você clicar no link na descrição do vídeo. Quem tem o slide tem esse link aqui, basta copiar e colar no navegador para baixar. Mas só uma dica, se você estiver assistindo este vídeo e clicar no link, você não vai sair do vídeo, tá? Tem gente que tem medo de clicar no link na descrição do vídeo e sair do vídeo. Você não vai sair do vídeo. Você clica, abre lá e depois você olha. Não precisa olhar agora também não. Tá? Mas você já baixa aí um PDF da nossa lição para que você possa ter noção do conteúdo. Dia 20 nós vamos publicar a versão definitiva com todas as revisões pronta já para ser usada na igreja. Lembrando do nosso livro, né, o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, também que você pode adquirir o livro e aprender mais como ministrar uma aula de excelência, um livro em PDF que você pode baixar, imprimir e usar aí para estudar, aprender mais sobre como ser um professor, um educador, um ensinador de excelência. Então você pode também clicar no link na descrição do vídeo. Vamos lá. Textuário, né? Entrando aqui no textuário da nossa lição, fala assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Tá? Efésios 4:1
aqui o primeiro versículo do texto que a gente vai estudar hoje. Vale ressaltar que a palavra andeis, Paulo fala muito de andar. Em várias partes de Efésios, ele fala andar. Andai como vocês foram chamados, andai no Espírito. Então a palavra andar é uma palavra-chave desta carta. Paulo fala muito dessa questão do andar, então indica que a vida cristã ela não é estática, é dinâmica, ou seja, a pessoa está andando, está fazendo, está agindo, é assim que tem que ser o cristão. Tá? O cristão não é alguém que vive uma vida passiva, mas ele vive uma vida ativa, né, no reino, na sociedade de forma geral. Então o cristão está sempre andando, fazendo algo para Deus. Verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, quando a gente fala da unidade da igreja, a gente está falando da unidade dos crentes, estamos falando dos crentes de forma individual. Então, assim, eu, você, né, o nosso outro irmão ali. Então, nós estamos falando dessa forma e depende de nós termos, evidenciarmos no nosso cotidiano humildade, mansidão e longanimidade. Se fizermos isso, a igreja vai ser uma igreja unida. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios 4, de 1 a 4 e Colossenses 1, 9 a 12. Vale ressaltar que essas duas cartas foram escritas na prisão, são cartas da prisão escritas na mesma época e são muito parecidas, tanto Efésios como Colossenses são cartas parecidas. Então, por isso que aqui a gente vai ter as duas como a nossa leitura bíblica em classe, porque as duas vão falar dessa questão do fruto do Espírito, né? Falar de fruto, de frutificar, de produzir, e tem a ver com, né, no caso, a longanimidade, mansidão, aí, e o que está no versículo 2, né? E humildade. Né? Então, humildade, mansidão e longanimidade é o que a gente vai estudar. A gente pula essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas durante a aula a gente vai voltando para esta leitura, fazendo sempre referências a ela. Vamos para a nossa introdução, que diz assim, ó: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Então, Paulo ele fez aquela oração, glorificou a Deus, a gente estudou isso na aula passada, e agora ele vai falar assim, olha, vocês têm que viver em união. E como é que vocês vivem em união? É isso que a gente vai estudar aqui. Então, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, como humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Vale ressaltar que o objetivo da vida cristã é refletir a imagem de Cristo, né? E a gente vai tomar Cristo como exemplo. Olhar para Cristo, como que Cristo era? Ele era humilde, manso e longânimo. Então a gente vai, né, imitar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. O modo digno do viver cristão. 1.1. A conduta geral do crente é destaque desta seção da carta. Tá? Então, o objetivo aqui dessa seção da carta, desta aula aqui, é falar da conduta do crente de forma bem geral mesmo, no cotidiano, como que o crente vive, aplicações bem práticas do que o apóstolo Paulo já estava ensinando desde o início. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Então, andar de modo digno da vocação é agir conforme eles foram chamados. Nós fomos chamados para o evangelho de paz, um evangelho de alegria, um evangelho que ensina a viver a vida de uma forma diferenciada. Jesus viveu este evangelho na íntegra, deixou o exemplo para nós e agora nós fomos chamados para andar conforme aí a este evangelho que Jesus ensinou. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então nós fomos chamados, nos convertemos, arrependemos dos nossos pecados, agora estamos vivendo uma vida diferente, uma vida diferenciada, nesse chamado, fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado ao nível de intimidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Quando a gente fala de andar, estamos falando de relacionamento. Falamos de relacionamento porque é assim que o cristão tem que viver. Para viver nesse mundo, nós temos que nos relacionar. Se a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, ela tem problema, ela tem que procurar um psicólogo. Tá? Tem gente que não consegue
todo mundo que ela vai se relacionar só com briga, confusão, ela se isola. E a pessoa que vive isolada, ela tá, sei lá, em depressão, ela tem algum problema, tá errado, não faz sentido. Tá? Não estou falando de crente, não, estou falando de uma pessoa qualquer. Tá? Uma pessoa na sociedade qualquer que vive isolado de todo mundo, não fala com ninguém, ela tem problema. Tá? Ela tem que procurar tratamento. E quando ela se relaciona, só arruma confusão, ela também tem problema, tem que procurar tratamento, né? Então, as pessoas têm que se relacionar. Acontece assim, que no relacionamento entre pessoas tem muitos problemas. Tem confusão, tem briga, tem discordância, mas aí que entra, como que a igreja vai viver em união? Como que eu vou pegar, colocar dentro do mesmo ambiente ou do mesmo contexto pessoas com pensamentos e culturas diferentes, com criações diferentes, e fazer com que essas pessoas tenham a mesma, o mesmo modo de vida digno de servir a Cristo. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas que você entendeu. Tá? Como que eu pego pessoas diferentes e falo assim, olha, vocês têm que viver em união, vocês são uma unidade. Não é que todo mundo vai pensar igual, não é isso. Cada um vai ter suas características, cada um vai ter seu ponto crítico, vai, né, ter a sua visão crítica do mundo e tudo mais. No entanto, existe uma unidade do povo de Deus. E esta unidade, ela tem que existir na igreja. Então, a igreja realmente é um local onde pega pessoas com pensamentos divergentes e coloca todo mundo junto, fala assim, vivam em união, mesmo com os pensamentos divergentes de vocês. Tá? Então, é nesse sentido. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Tá? Efésios 4:2. Então está bem claro aqui que essas são as características, as virtudes necessárias para que nós possamos conviver em união. A humildade, reconhecer que o outro também tem razão, mansidão, não se irá com qualquer coisa, longanimidade que tem a ver com paciência. A gente vai detalhar cada um mais na frente, não se preocupe que é só apresentando essas virtudes. Tá, primeira virtude, humildade. Vamos falar aqui o tópico 1.2. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Para os romanos, os gregos, dentre outros povos da antiguidade, falar que alguém era humilde, eles não viam isso como virtude. Entenda o seguinte, a gente não está falando aqui de humildade relacionada à pobreza, tá? Tem vezes que a gente fala assim, fulano é humilde, é porque é pobre. Na verdade, não é isso. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Tem gente que é pobre e é arrogante, é orgulhoso, não tem nada de humildade naquela pessoa. E tem gente que é muito rica, é milionária e é humilde. O comportamento da pessoa é um comportamento humilde. Então a humildade aqui, a gente vai falar de humildade, mas não é nesse sentido. As pessoas usam a palavra humildade, de uma forma às vezes errada, equivocada, simplesmente porque a pessoa tem um poder aquisitivo menor. Não é isso, tá? Então entenda aqui humildade como uma característica, uma virtude, não necessariamente vinculado ao poder aquisitivo da pessoa. Então vamos lá, né? Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. A humildade para os povos antigos, eles viam como algo negativo, alguém que era humilde e tal, a pessoa que tinha uma atitude de humildade era visto como alguém que era fraco, né, de caráter, faltava amor próprio. Então é nesse sentido que eles viam. Tá? Então a humildade não era vista pelos povos antigos como uma virtude, como uma coisa boa, como uma característica boa de alguém. E isso muda com Cristo. Né? Na vida de Cristo é a humildade que aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7. Eu recomendo você dar uma lida nesse versículo na NVI. Eu não coloquei a versão NVI porque eu peguei diretamente da revista, que isso é fiel à revista. Mas a NVI ela faz assim, mesmo sendo Deus, né, no caso de Jesus mesmo sendo Deus, não teve isso como algo que ele levasse em consideração. Tá? Como se fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso tudo, eu vou arrebentar com tudo. Jesus não agiu assim. Tá? Jesus é Deus, quando ele estava na Terra. Ele também era Deus, 100% homem, 100% Deus. Tá? Então ele tinha a divindade ali, e mesmo sendo Deus, ele jamais se exaltou, como se ele tivesse algum poder, alguma coisa a mais acima dos outros.
A gente vê por aí pessoas se exaltando, querendo ser melhor do que os outros, e não é nada, é só um ser humano como qualquer um outro. Enquanto Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do universo, andava de forma bem simples e tratava todo mundo, né, assim, de forma igual, não tinha nenhum senso de superioridade, mas ele se fez servo. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Então Jesus deixou o exemplo de humildade para nós seguirmos. Tá? Quem lavava pés naquela época era o servo, era o escravo. Tá? O dono da casa ele não lavava os pés. Se ele fizesse isso, era uma atitude muito rara, algo muito difícil de acontecer. Mas Jesus ele fez o contrário, ele falou que ele veio para servir. Tá? Então, se você quer ser grande no reino dos céus, venha, vá servir. Quanto mais você servir, melhor. Então, a lógica do reino ela foi totalmente contrária à lógica do mundo da época. Tá? O mundo da época via a humildade como algo ruim. E Jesus veio mostrar a humildade como uma virtude, algo bom. Né? Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Né? Blaise Pascal já tinha falado, né? Já falou um tempo atrás, a falsa humildade é puro orgulho. Então, a pessoa que finge ser humilde, na verdade, essa pessoa está sendo orgulhosa. E Jesus jamais teve esse tipo de falsa humildade. Na verdade, ele agiu com humildade na sua pura essência. E, no caso, né, e sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, a gente vê aí que a humildade verdadeira, ela vai fazer isso, né? Então, o crente que é humilde, a pessoa que é humilde, ela reconhece o valor do outro. A pessoa que é orgulhosa, ela quer colocar como superior ao outro, mesmo assim, se ela for superior ou não, não interessa. O fato dela se colocar como superior já torna ela uma pessoa orgulhosa. Aí a pessoa que é humilde, ela não faz questão disso. Ela sempre vai reconhecer o trabalho do outro, né, e colocar, estar sempre à disposição para servir. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então a gente fala de uma humildade aqui, que não é uma humildade produzida pelo ser humano de forma natural ou pelo seu próprio esforço, mas é uma humildade que vem dada pelo Espírito Santo. A humildade do crente ela tem que ter como base o fruto do Espírito, é produzido pelo Espírito Santo que transforma o coração do homem. 1.3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Tá? Então ela vai deixar de ser uma pessoa orgulhosa e arrogante, como acontece por aí. Tá? Pessoas querem ser melhor do que os outros, querem estar por cima, tá? E vai se opor a isso. Então a oposição do orgulho e da arrogância é que vai marcar a humildade. Trata-se de uma postura que favorece bem o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então a pessoa que ela exerce essa virtude, ela não sai falando por aí que é humilde. Quando ela sai falando, ela já deixa de ser humilde, né? Ela, na verdade, ela na prática, ela pensa no bem coletivo, ela não pensa em si mesma. Eu vou fazer isso aqui porque dessa forma eu vou me beneficiar e os outros ali é que se vira para lá. Aí não é uma atitude humilde. Tá? Então a humildade ela fala assim, não, vamos ver o que é melhor para o próximo, vamos ver o que é melhor para o grupo, não para mim, mas para o grupo como um todo. E a igreja tem que viver assim, os crentes têm que viver assim, ver o que é melhor para o grupo, para a igreja de Cristo, não para mim mesmo. Eu não posso ficar pensando somente na minha pessoa. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Tá? Então aqui é uma instrução do apóstolo Paulo, àquela igreja que tinha problema de divisão, tá? E Paulo fala que não deve haver divisão no corpo de Cristo, mas que todos os membros possam cuidar uns dos outros. Então quando um cuida do outro, não tem divisão, não tem como ter divisão, porque você está preocupado com o outro e não consigo mesmo. Agora, quando a pessoa está preocupada consigo mesma, a pessoa orgulhosa, arrogante, só pensa em si mesmo, então não vai ter unidade.
não vai ser uma igreja dividida. Infelizmente, isso acontece muito. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Tá? Fica bem claro isso. Nós temos que ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem como desenvolver essa virtude, nem as outras virtudes, e não é salvo. Tá? Começa por aí. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. Agora, quem é salvo tem o Espírito Santo. E aí tem que produzir o fruto do Espírito. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Então, Paulo sempre vai fazer este contraste entre carne e espírito, mostrando que quem vive pelo espírito produz o fruto do espírito. Quem vive pela carne vai produzir o fruto da carne, vai viver, vai praticar as obras da carne. Então, são duas formas de você viver, ou na carne ou no espírito. Aí, Paulo vai ali explicar, depois você lê Gálatas para entender melhor, mas mostrando que quem vive pelo Espírito é aquele que crê no Evangelho da Graça, pela fé em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo e aí vai sim produzir o fruto do Espírito. Encerramos o tópico 1. No tópico 1 ficou bem claro o que quais são as virtudes para que tenha unidade na igreja. Falamos da humildade, agora vamos falar da mansidão, tá? Para haver unidade é preciso mansidão. 2.1. Mansidão, um fruto do Espírito. Lembrando que na descrição do vídeo tem aí o link para o material extra. Um deles fala sobre mansidão. Então você pode se aprofundar aí no assunto sobre mansidão. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Então aqui são alguns sinônimos dessa palavra. Traz essa ideia, né? Alguém que é manso, alguém que tem uma ternura, gentileza, uma pessoa cortês, paciente, traz todos esses significados. Depois você pode ler os textos aqui, né, descritos, que você vai entender melhor. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5,22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Então, aqui você pode fazer um estudo sobre o fruto do Espírito de forma mais profunda, mas aqui fica claro que Paulo cita essa virtude, né, em várias passagens, vários lugares, e aqui, quando ele fala do fruto do Espírito, ele cita também. Só um detalhe que eu estou colocando nos versículos, eu não coloquei em todos, mas eu vou começar a colocar agora. Qual a versão que eu tirei o versículo? Então, aqui é a Almeida, Revista e Corrigida. Tá? Se você lê este versículo em outra versão, você vai ver uma tradução um pouco diferente e até uma divisão do versículo um pouco diferente. Fica 22 e 23. Mas depois você confere aí em outras traduções. É sempre bom dar uma conferida. Eu coloquei a Revista e Corrigida, que é citada aqui na revista. Tá? Então vamos lá. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então está interligado. Tá? Se a pessoa é humilde, ela também vai ser mansa. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Alguém que se precipita, já parte para cima, já fala logo o que vem na mente. Então, alguém que faz isso, ela não é mansa, ela não tem mansidão. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Então Jesus, ele deixa o exemplo. Como eu falei no começo, o cristão tem que imitar a Cristo. Jesus, ele viveu o Evangelho na íntegra. Tudo que nós precisamos saber sobre o Evangelho foi vivido por Jesus. Ele deixou o exemplo em todos os aspectos. E quando fala de mansidão, ele deixou o seu exemplo. Eu sou manso e humilde de coração. Então aprendam comigo. Aprendam com aquilo que eu estou fazendo, com o que eu faço. 2.2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar mais aqui nesses dois exemplos. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. A gente sabe que Moisés era muito, pode-se dizer assim,
no início da sua carreira, assim que ele estava ali no Egito, saindo do Egito, muito explosivo, né? Ele chega a matar um homem, enterrar na areia. Então Moisés ele teve alguns comportamentos de alguém que não era manso. Tá? Mas Moisés teve um encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro com Deus, a gente entende que Moisés foi transformado. A vida dele passou a ser uma vida diferenciada. E aí Moisés passou a ser chamado de um homem mais manso, né? Mais manso da face da terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Isso aqui já depois, no deserto, com o povo. Aqui em Números 12 a gente vê a questão da sua irmã e seu irmão que vão diretamente com ele reivindicar algumas coisas. E aí Moisés ele não vai revidar. Tá? Então ele sempre procura a presença de Deus para Deus dar a resposta. E tem várias situações que Moisés age desta forma. Então Moisés ele é manso, a gente entende que isso acontece pela graça de Deus na vida dele, uma capacitação do Espírito Santo. Entende que o Espírito Santo também agia na antiga aliança. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Jesus também mostrou ser muito manso. Mateus 12, 14 e 15. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. Olha só, Jesus está sendo perseguido, os fariseus conspirando para matar Jesus. Jesus simplesmente sai do meio deles. Não debate, não briga, não faz nada. Vai lá, vai realizar milagres e fazer aquilo que ele veio fazer, cumprir sua missão. Durante seu julgamento, ele não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Jesus não ficou revidando aquilo que acusava sobre ele. Marcos 15, 4 e 5 fala: Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. O evangelista Marcos faz questão de colocar este detalhe. Pilatos ficou impressionado. Por quê? Porque Pilatos, quando ele ia interrogar alguém ali que estava sendo julgado, geralmente a pessoa revidava, às vezes a pessoa xingava, às vezes a pessoa acusava outro, às vezes a pessoa se defendia. Tinha um monte de atitude, mas Jesus não age dessa forma. E por isso que Pilatos fica impressionado, que ele nunca tinha visto algo do tipo. Então Jesus deixou mais um exemplo de mansidão diante desta situação extrema. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então você pode falar assim: mas essa situação realmente é intolerável, não dá para tolerar isso. Olha para Cristo, o que ele passou. Tá? Então tudo que a gente passa nessa terra, Jesus passou num nível muito mais avançado e suportou. Então a gente tem que olhar também para o exemplo de Cristo. 2.3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então, o manso, a pessoa que tem mansidão, que é dada pelo Espírito Santo, diante de uma perseguição, de um problema, ela vai perseverar. Ela tem essa capacidade de perseverar, ela tem essa disciplina. Não retribui o mal com o mal. Tá? É o que você lê Romanos 12, 17, 19, fica bem claro isso aí. O texto da revista veio outra coisa escrita aqui, eu fiz uma modificação. Falhou na memória o que veio escrito, mas é mais ou menos assim, que a pessoa não revida quando ela sofre algum tipo de agressão, alguma coisa do tipo. Fala muito da pessoa não revidar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui da seguinte forma: eu troquei o texto da revista com esse aqui, eu parafraseei o versículo, eu achei que fica melhor, porque assim, tem muitas pessoas hoje, infelizmente nos dias de hoje, muitas pessoas sofrem agressões dentro de casa. A gente vê mulheres que sofrem agressões do marido, tem alguns casos mais raros, mas existem também maridos que sofrem agressões das mulheres, tem crianças que sofrem agressões dos pais, ou padrasto, ou madrasta, enfim. Então a gente tem algumas situações nos dias de hoje de agressões, principalmente dentro do contexto familiar. E quando isso acontece, tem gente que fala assim: eu não posso denunciar, porque se eu denunciar eu vou estar pecando. Não é bem assim, tá? O que a Bíblia vai orientar é você não retribuir com
a mesma moeda, no sentido de, você foi espancado, você espancar de volta. Não aí sim você estaria errado. No entanto, quando você sofre algum tipo de agressão, seja ela física ou seja uma agressão por palavras, né, uma agressão psicológica, enfim, você tem sim, você pode sim e deve procurar ajuda. Tá? Talvez de início procure algum conselheiro da igreja, o pastor, para conversar sobre a situação e tentar resolver entre irmãos, né? Se por acaso isso não for possível, aí sim parte para uma denúncia, parte para a polícia. Alguns casos eu aconselho até ir direto com a polícia, eu não sei, mas é assim, tem que denunciar, tá? A Bíblia não está falando que a mulher tem que ficar dentro de casa sendo espancada o tempo todo, ou que a criança tem que ficar sendo espancada, e isso não tem base bíblica, tá? Um camarada que faz isso, uma pessoa, vou colocar de forma geral, uma pessoa que vai oprimir a outra, espancar, vai fazer alguma coisa do tipo, essa pessoa merece sim ir para a cadeia, tá? Ela tem que pagar Deus vai castigar, mas ela tem que pagar também com a lei terrena, tá? E pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu vejo dessa forma, que infelizmente acontece. E no meio evangélico acontece muito. E muitas mulheres têm medo de denunciar. Uns é o medo mesmo da pessoa, enfim, querer fazer algo pior, e outro é, às vezes, levando um pouco para o lado do evangelho, achando que vai pecar ao fazer isso. Não é pecado você denunciar alguém que está lhe agredindo. Tá, continuando aqui, não se apressam em emitir juízo. Então a pessoa que tem essa característica de mansidão, né, ela não vai se apressar em emitir algum juízo sobre a outra, tá? Diante de uma atitude errada, alguma coisa. Tu já está assim, assim, assado. Então a pessoa procura saber os fatos antes de falar qualquer coisa. E também, diante de um problema que levaria a pessoa a emitir um juízo, ela chama a pessoa para conversar primeiro para saber o que está acontecendo. E não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimentos. Tá? Também tem aqui a questão de que não é que a pessoa vai viver oprimida, né? Estão me provocando, eu vou viver oprimido. Tem que parar para pensar também, né, que às vezes a provocação que vem ela é inútil, não vale a pena você revidar. Tá? Se alguém fala com você assim, seu beberrão, né, seu comelão, como falou com Jesus, né, chamava Jesus de beberrão, que bebia vinho, ou que comerrão, porque comia muito na casa dos outros, enfim, criticava Jesus. Aí quando alguém te critica do tipo, tu para pensar, peraí, eu como muito? Como? Então essa pessoa está certa. Eu como muito? Não, não como. Então a pessoa está errada. O que você vai se preocupar com isso, entende? Então tem gente que se ofende com qualquer coisa que fala com ela e aí você tem que parar para pensar se vale realmente a pena você ficar prestando atenção nesse tipo de coisa. Então aqui vale também essa questão da mansidão, né? Não ceder a provocações nem dar espaço para ressentimento, ficar triste porque alguém te ofendeu com alguma coisa. Tem que parar para pensar se de fato você é aquilo que a pessoa falou. Recentemente eu assisti um vídeo do Leandro Carnal, eu acompanho ele, você pode pesquisar sobre ele. Apesar dele ser ateu, ele traz muita coisa legal. E ele falou desse tipo de coisa, né? Mas enfim, é outra história aí. Você pode pesquisar também aí alguns vídeos dele, é bem interessante. Nessa virtude não significa fraqueza, essa virtude, melhor dizendo, não significa fraqueza ou inferioridade. A pessoa que tem a atitude de ser manso, como Jesus falou, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não estava falando que ele era estava se sentindo inferior aos outros, porque a pessoa, tem gente que tem esse sentimento de inferioridade, ela é sempre pior do que os outros. Aí tem que também ter um certo cuidado, que isso não significa humildade, tá? Tem gente que começa a se inferiorizar, e isso não significa que a pessoa é humilde, já é um problema psicológico também, tá? Mas a questão da mansidão demonstra também, não é inferioridade, mas demonstra força diante das circunstâncias difíceis. Jesus, ao mesmo tempo que ele era manso, se afastava dos fariseus em umas situações, no seu julgamento ele não revidou, mas quando ele chegou no templo e viu lá os cambistas vendendo um monte de coisa, ele saiu derrubando mesa, quebrando tudo. Tá? Então tem situações também que a mansidão não necessariamente vai fazer com que você fique passivo diante de tudo que acontece. Tá? Jesus não deixou de ser manso quando ele quebrou tudo lá com os cambistas, lá, derrubou as mesas e tudo mais. Jesus não deixou de ser manso, ele continuou sendo manso. Né? Ali a revolta dele diante do que estava acontecendo
daquela ofensa a Deus que estava acontecendo ali. Mas enfim, muito pelo contrário, né, a mansidão indica aí o mais seguro controle emocional. A pessoa que tem mansidão, ela tem um controle emocional, ela consegue se controlar diante de situações adversas, ele consegue ali ter esse controle emocional. Assim, a mansidão trata a submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1,21, pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que receber com mansidão, tá? Receber a palavra com mansidão. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8,10 diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, vale ressaltar aí que nós estamos falando para crentes cheios do Espírito Santo, que consideram o quê? Que o corpo, a parte carnal está morta, mas que o Espírito vive, por esse motivo desenvolve aí o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. 2.4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está falando de Jesus, se referindo a Jesus, tanto no seu julgamento quanto em várias outras circunstâncias. Toda vez que Jesus era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não ameaçava ninguém. Tem gente que começa a sofrer, começa a ameaçar, vou te pegar na porrada, vou te matar, vou fazer isso. Já começa a ameaçar a pessoa de alguma forma, não é assim. E, diante de tudo isso, ele entregava aquele que julga com justiça, entregava a Deus, tá? Ao Pai. É Deus que vai tomar uma atitude diante dessa situação. Então Jesus ele agia desta forma, ele confiava no Pai. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se vocês perdoam alguém, 2 Coríntios 2,10, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Então Paulo está falando assim, olha, até coisas que talvez não tinha nem necessidade, eu pedi perdão. Até coisas que talvez nem, né, mas eu pedi perdão, porque o mais importante é a gente viver bem. A mansidão faz isso. A pessoa que é mansa, ela vai pensar dessa forma, no melhor da unidade, não de si mesmo. A questão do orgulho é algo realmente complicado, porque a pessoa, não, eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada, tal. Isso aqui eu estou falando vale para mim também, tá? Teve várias situações que eu fui orgulhoso e não quis pedir perdão e eu quebrei a cara lá na frente. Então eu digo isso por mim, porque vale a pena a gente abrir mão do nosso orgulho e falar, não, eu vou lá e vou pedir perdão, mesmo que eu não tenha errado, o que Paulo fala aqui, né? Então fica bem claro isso. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Tá? Se todo mundo parasse assim para pensar, mas eu tenho que ser manso, eu tenho que compreender melhor o próximo, acabaria todo tipo de divisão dentro da igreja. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então a gente vê aqui nesta imagem, quem está assistindo a aula em vídeo, está vendo a imagem de uma igreja dividida, tá? Que é um exemplo da igreja de Corinto. Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, era uma igreja dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, enfim, cada um tinha um partido, né? Igreja partidária. Então esse sentimento de divisão da igreja, ele pode acabar se tiver dentro da igreja um espírito manso e conciliador. Tópico 3, né? Encerramos aí o tópico 2, agora vamos para o tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. 3.1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Então essa palavra ela não é muito usada no português, mas ela é o mesmo que paciência. Muitas vezes na Bíblia ela é traduzida como paciência. Colossenses 3, 12 e 13 fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entrando de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então fica bem claro aqui que a questão da humildade, da mansidão, da paciência está relacionada ao perdão, de estar próximo do outro e saber perdoar. Longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Tá? Mais uma vez, aí Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você for ler na NVI, por exemplo, em lugar de longanimidade está paciência. Então está aí o fruto do Espírito, paciência. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É realmente algo um pouco difícil, mas você tem que fazer isso, tem que aprender a fazer isso. Como que eu vejo alguém agindo de forma errada e eu tenho que ser paciente com essa atitude? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar os erros do outro e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. A paciência envolve isso, tá? Diante de tudo que acontece de errado, às vezes, com o outro, a gente tem que ter paciência para tratar a situação. Em Coríntios, Paulo vai dar uma instrução de algo até que eu falei anteriormente, a gente vai reforçar aqui. Fala assim, ó, 1 Coríntios 6:1. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Aí no versículo 5 ele fala: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Então Paulo está falando o seguinte, que os irmãos lá, quando envolviam alguma confusão, podia ser uma confusão até de um comprou uma ovelha do outro e não pagou, sei lá, comprou uma terra do outro e não pagou, podia ser qualquer confusãozinha. Eles já levavam direto para o juiz, já ia direto para o julgamento direto lá da cidade, lá o juiz da cidade. E aí isso trazia um pouco de escândalo para a igreja. E Paulo vai trazer essa instrução. Será que antes de vocês levar isso para o juiz, para um ímpio julgar, será que vocês não conseguem resolver entre vocês mesmos? Não tem alguém sábio o suficiente para julgar a causa de vocês? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. O crente, ele tem sim que lutar pelos seus direitos, tá? Se tem uma coisa errada, ele vai lutar pelos seus direitos, mas dentro do meio evangélico, se puder, se for possível, alguém crente para ajudar, alguém, um conselheiro da igreja, o pastor, para tratar a situação antes de levar para um julgamento fora, é melhor, é muito melhor. É muito feio estar lá no juiz, lá julgando a causa de dois crentes, às vezes uma coisa boba, uma coisa que podia ser resolvida antes. Não, vamos direto para a justiça, eu vou te processar, já tem muito disso. Então, assim, eu acho que o cristão ele tem que agir um pouco nesse lado, tá? Ser um pouco mais paciente e tentar resolver a situação de uma forma mais simples do que ficar complicando e levando para o ímpio julgar. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Então você vai ver em toda a Bíblia mostrando Deus como sendo um Deus paciente. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então todo crente salvo em Cristo Jesus tem o amor como base de tudo. A gente falou do amor na aula anterior, ficou bem claro essa questão, eu acredito. Você entendeu a questão do amor e aí você vai exercer a paciência com amor. 3.2, suportando uns aos outros. Durante nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22 está assim, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que Paulo está falando o seguinte, que se você ler o capítulo 14, Paulo vai pregar numa cidade, aí lá ele é confundido com Deus, porque com um dos deuses lá, né, Paulo, Barnabé é confundido com os deuses, porque ele opera milagre, aí o pessoal quer fazer sacrifício em prol dele, Paulo impede de fazer, aí chega um outro povo e começa a espancar Paulo, ele vai para outra cidade, chega em outra cidade, ele sofre perseguição de novo. Então Paulo está passando por várias tribulações e várias dificuldades, e aí quando tudo se acalma, ele começa a ensinar e ele fala assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Tá? Então, Paulo não está falando que a salvação é alcançada pelas obras, não, tá? Mas ele está dizendo o seguinte, que quem se prontifica de participar das bênçãos do reino tem que passar também pelas tribulações e pelas dificuldades que exige, que vai acontecer. Tá? Isso tudo vai acontecer, então é necessário que isso aconteça. Tá? Então, se você está no reino, se você está disposto a entrar no reino, você tem que estar disposto a sofrer também perseguição, dificuldade e tribulação de todo tipo. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, entrando aqui dentro do contexto da igreja, não existe dentro da igreja momentos de conflito, de divisão, às vezes discordância e tudo mais, mas aí é que tem que entrar o amor. Então, eu tenho que suportar, eu tenho que parar para ouvir aquela ideia maluca daquele irmão que não faz o menor sentido, mas eu tenho que parar para ouvir. Tá? Então, irmão, não faz sentido a tua ideia, não, mas escuta, tá? Para ouvir e todo mundo junto ali tratando do problema pode chegar num consenso. Mas a gente não pode achar que a nossa ideia é melhor, que o nosso ponto de vista é melhor, que a nossa, né, doutrina, sei lá, que a gente estudou e leu é melhor do que os outros. A gente tem que parar para escutar o que o outro tem a dizer e chegar num consenso e evitar qualquer tipo de briga, confusão e tudo mais. Tá? Evitar conflitos dentro da igreja. Isso envolve aí paciência. Suportar, né, no caso a palavra e a expressão indica que infelizmente teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Acontece dentro da igreja alguém com atitude carnal, provocando a gente de alguma forma, e a gente tem o quê? Que suportar isso. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então o amor, como eu falei na aula anterior, é algo prático, tá? É uma atitude, você decide amar. Então não espera que o sentimento venha, né, do alto no seu coração. Você decide amar. E aqui fica bem claro isso, né? Suportar uns aos outros em amor. Então mesmo diante da dificuldade de você ter que suportar aquele outro irmão, mas você faz isso porque você ama ele. Tá? Então é suportar em amor. 3.3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Então fica bem claro que o próprio Deus é um amor e também está dentro da virtude aí do fruto do Espírito, né? Faz parte. Paulo começa a falar do fruto do Espírito em Gálatas 5,22 com amor. Tá? Então o amor é a base de tudo. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7,12, Jesus falou, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, se a gente quer ser bem tratado, quer que as pessoas nos tratem com educação, se a gente quer ser amado, se a gente quer, enfim, a gente vai fazer isso para com os outros. A gente vai tratar bem os outros, a gente vai tratar com educação, a gente vai agir com amor para com os outros, para que nós também possamos receber o mesmo. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, 1 Pedro 1,22, perdoando e sendo perdoado. Tá? Então, aqui entra essa questão do perdão. Se nós perdoamos ao próximo, nós também vamos ser perdoados e também o Pai Celestial irá nos perdoar. Então, se eu não consigo perdoar, significa que eu não recebo o perdão de Deus. Tá? Então, Deus só me perdoa se eu perdoo aqui também. A oração do Pai Nosso deixa isso bem claro. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam sim as disputas na igreja. Então aquela divisão, disputa, briga, confusão acaba. Por quê? Porque a igreja, os crentes resolveram adotar o seguinte: nós vamos ser humildes, mansos e longânimos, ou seja, pacientes. Com essas três virtudes, nós vamos conseguir viver em união, até mesmo com divisões, com divergências doutrinárias. Até divergências doutrinárias podem conviver juntos ali, pessoas com divergências doutrinárias conviver juntos, sem confusão, sem briga. Por quê? Porque tem isso aí, tem humildade, tem paciência e tem mansidão. Então, se tiver essas três virtudes, você vai conseguir viver bem, conviver bem com todos os irmãos da igreja, e assim a igreja de Cristo vai viver unida e dar exemplo para o mundo. A igreja tem que dar exemplo para o mundo, exemplo positivo e não exemplo negativo. Chegamos na nossa conclusão
né, fala assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Então, fique bem claro isso aí, né? A humildade vai fortalecer a unidade, a mansidão vai fazer a gerência dos conflitos, né? Ou seja, evitar que o conflito aumente cada vez mais, e a longanimidade vai suportar o erro, alguma coisa errada que o outro fez. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Tá? Isso aqui tudo é para a glória de Deus. Essas virtudes devem fazer parte da vida do cristão, porque é para glorificar a Deus. Amém? Então a gente chega no final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, compreendido bem. Eu conto com a sua participação nos comentários, entrando em contato. Tem semana que eu consigo responder os comentários, tem semana que eu não consigo devido à correria, mas eu faço de tudo para responder os comentários e no WhatsApp eu sempre respondo. Então você também pode entrar em contato pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Então aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja aí para passar para os seus alunos e, enfim, você pode fazer aí alguma coisa dinâmica para os seus alunos também. Então é isso, encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.